Você estava me dizendo que em Davos vocês tiveram algumas discussões e que de alguma maneira vocês estão se preparando, que elas têm impacto na COP30, né? Isso. Então, me explica um pouquinho disso, ou seja, qual é o resultado desse encontro que vocês tiveram e como esses 12 trabalham juntos, em prol do quê, né? E com um twist aí de tudo isso que a gente tem ouvido recentemente, de alguns países aí questionando a participação, etc., se isso, né, afeta um pouco moral ou se tudo bem, né, a gente vai continuar lidando com isso, como é que é? Bom, a atuação dos 12 juntos, ela é bem remota, porque a gente tem o objetivo de levar o que a gente aprendeu para uma audiência diversa. Então, onde a gente estiver, a gente tem um objetivo de carregar isso durante o ano, até a próxima eleição dos SDG Pioneers 2025, que vai ser só em setembro, durante a Climate Week. Então, até lá, a gente tem o objetivo de trazer pautas, mostrar como empresas conseguem atingir as suas pautas ESG de uma maneira a ter impacto positivo. Então, esse o nosso objetivo. Esse é o meu objetivo de vida, então não está difícil. Claro. Porque é uma coisa que eu faço com um grande prazer. Mas então vocês seriam como que patronos disso, assim? Embaixadores, embaixadores, né? É isso. Grandes influenciadores de outras pessoas, outros ecossistemas, né? Frente à causa. Então, exatamente. Defensores dessa exatamente. Causa. Ótimo. E em Davos foi muito isso. Eu tive 2 oportunidades de apresentar em painéis, onde a gente falou muito da COP30, óbvio, o Brasil está em voga, a gente está com uma luz muito grande na gente. Espero que a gente aprecie e apresente o nosso país. Faça um bom papel, né? E o sul do mundo também, porque não só o país, né? Não, a gente está representando o sul global, que é uma responsabilidade bem grande para nós. A gente nunca teve uma COP. A gente teve o Rio Mais 20, né? Isso. No Rio de Janeiro, em 2012. 2012, é isso. Mas a gente nunca teve uma COP aqui. E no sul global também... É a primeira vez. É uma primeira vez, se não estou enganado. Que loucura. Então, é muito importante, porque o sul do global representa muito em termos de sustentabilidade. Nós temos as áreas mais verdes, a preservação natural está aqui. Né? Então, a gente tem muito peso nessa escolha aí de representar, de trazer a COP para cá. Vou falar uma coisa um pouco ingênua, mas é meio como se você mudasse a visão, né? Em vez de olhar para os grandes poluentes, você está olhando para os grandes salvadores de uma maneira meio prepotente de se falar, mas aqueles que podem contribuir talvez de uma forma um pouco diferente. Faz sentido dizer isso? Eu prefiro pensar que a gente tem que trabalhar junto. Essa divisão, essa linha imaginária que não deveria existir. É verdade, isso, chega de divisões, né? A gente precisa globalizar realmente, principalmente porque a gente depende de muitas iniciativas e tecnologias que foram desenvolvidas lá durante a Revolução Industrial, que a gente agora vai usar isso em prol da sustentabilidade, como que a gente consegue tirar mais da grande responsável que é a natureza, né? Como ela pode dar para a gente não só resíduos, mas em termos até financiar essa solução para o mundo que a gente precisa tanto. Então, eu costumo dizer que essa linha não devia existir. Sim. E a gente tem que estar cada vez mais unido. Embora coisas aconteçam, como você está falando, em países que às vezes vão na contramão, faz parte, é que nem trânsito, né? Às vezes tem uma batida, O semáforo quebrou, mas a gente vai aprender a lidar com isso também. Mas a vida continua andando. Então... Até porque o planeta não é uma opção. Exatamente. Né? Não é alguma coisa que eu acho que seria legal fazer. Assim, se eu não fizer, implica na sobrevivência da humanidade. E não é meu nem seu, né? É nosso. Então tem que ser falado no plural. Tem que incluir todo mundo, todos os países, todas as iniciativas, porque senão é o que você falou, o custo disso é alto demais para a gente. E principalmente para as
futura geração, para o futuro dele, né? Mesmo que você não faça parte da solução, você vai fazer parte do resultado. Né? Com toda certeza. Com toda certeza. Então, certeza. Seria legal você se responsabilizar também por isso. O pouco que você conseguir fazer já está muito bom, né? A gente tem algumas iniciativas muito legais e, assim, a gente vê que pode começar na nossa casa. A gente não precisa sempre esperar alguém mandar, né? Então, acho que é só a gente procurar ir um pouquinho atrás. E não greenwashing, né? Fazer coisas realmente reais. Eu sei porque numa reunião de condomínio, a gente discutindo aquelas coisas de condomínio de sempre, e eu só levantei minha mão no final e falei, gente, vocês perceberam que nem reciclar a gente recicla? Vamos passar para a próxima etapa? Exatamente. Na semana seguinte tinham todas as lixeiras. Os containers ali certinhos. Então é isso, fez a sua parte, ele deixou incomodados com isso, porque é sobre isso. Porque às vezes é o que a gente sempre fala, né? Existem tantas questões e tantos problemas no dia a dia e a gente acaba colocando isso em segundo plano. Exato. Mas na realidade é sobrevivência, não é opção, né? Isso deveria ser uma pauta base, né? Da onde tudo partiria. E independente dos elementos econômicos e políticos, isso, como você disse, faz parte. Faz parte. E vai estar na mesa para ser discutido. Mas como é que a gente contorna essas coisas de maneira a chegar num resultado bom para todos, né? É isso. E hoje tem, enfim, em Davos a gente estava com vários números, até que inclusive provam o quanto as marcas se beneficiam com a sustentabilidade. Números financeiros, etc. Então, assim, acabou de ser lançado recentemente o estudo do Brand Finance, exatamente mostrando o quanto as marcas são mais... aumentam o seu valor de marca por estar envolvida com a sustentabilidade. Então, não é mais um achismo, é fato. Então... E nós como ser humano, então o consumidor já está pedindo isso globalmente. Então é o fato da gente se ajustar a esse novo modelo, mudar o mindset e arregaçar as mangas e fazer acontecer. A gente até teve, eu acho que foi talvez segundo ou terceiro episódio com, aliás, quem não assistiu ainda, assiste o meu amigo Marcos Maida, a gente estava falando de ESG, também deu uma aula, foi bem legal. Justamente a ideia é exatamente essa, né? Primeiro, cuidar da natureza, dá dinheiro, sim. A gente, né, as causas sociais, elas são sustentáveis e a gente consegue fazer o bem sem precisar penalizar os ganhos, os recursos e tudo isso. Então, se você quiser, dá para fazer.